Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Gostaria de te convidar para ficarmos de pé. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor, a teu dispor, ó Senhor Jesus, para a tua vontade. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, como servos do Senhor. Ó, por isso, Senhor, nessa manhã estamos alegres, porque o Senhor não se esquece de nós. O Senhor nos chamou, o Senhor fez-nos um chamamento. Ó, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, ouvindo o teu chamamento. Por isso, Senhor, tenha liberdade. Que o teu Espírito, Senhor Jesus, tenha liberdade, Senhor, de agir, falar no nosso meio. Senhor, que o Senhor possa, Senhor Jesus, achar em cada um de nós um coração puro. Ó, uma terra, Senhor Jesus, pura, uma boa terra. Ó, Senhor, uma terra, Senhor Jesus, preparada, Senhor, para receber a boa semente da tua palavra. Ó, te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem falado conosco, ó, por meio da tua palavra profética, por meio da tua palavra, Senhor, de direção. Ó, te agradecemos, Senhor, nos leva a permanecer firmes, Senhor, nessa palavra. Ó, Senhor, guardando a nossa fé. Ó, Senhor Jesus, transformando, Senhor, essa fé objetiva na fé subjetiva. Que essa fé cresça em nós, que essa fé, Senhor Jesus, nos ganhe, que possamos, Senhor, viver pela fé. Ó, Senhor, nos capacita, Senhor Jesus, a cumprirmos a tua vontade. Nós somos fracos, somos falhos, reconhecemos a nossa limitação e a nossa pequenez. Ó, mas o Senhor nos confiou o teu reino. Ó, confiou a esse pequenino rebanho o teu reino. E nós estamos alegres por isso. Ó, Jesus é o Senhor. Amém. Ainda de pé, eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler juntos, bem forte, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ó Senhor Jesus, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Graças a Deus, pode assentar. Nós estamos terminando, irmãos, hoje, a terceira mensagem que elaboramos em cima deste versículo, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Há 2 domingos atrás, nós vimos sobre combatendo o bom combate. Semana passada, nós vimos sobre completando a carreira. E hoje nós terminaremos vendo sobre guardando a fé. Nós sabemos muito bem que aqui Paulo usou os termos no passado, porque Paulo já estava sendo entregue por libação ou sacrifício. Se você ler no versículo 6, ele fala ao seu jovem cooperador Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava literalmente no corredor da morte. O decreto já tinha sido dado por Nero, o julgamento já tinha ocorrido, o decreto já havia sido dado e a sentença já estava sendo ali executada. Mas no final da sua vida, Paulo, ele olhou para si, não considerando aquele grande Paulo, o Paulo espiritual, o Paulo plantador de igrejas, o Paulo que foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, no final da sua vida, ele nos trouxe essas 3 frases. Irmãos, e nós estamos hoje vendo as epístolas de Paulo a Timóteo e tem muitos princípios. E nesse versículo, olha, um versículo pequeno, mas aqui tem muitos princípios, tem muita coisa que nós devemos e nós precisamos aprender e que o Senhor deseja nos ensinar. Paulo falou: olha, eu combati o bom combate, eu não tenho mais combate para combater. O fim da minha partida, a minha partida é chegado, a minha vida chegou ao fim. Pedro foi executado em Roma. Pedro foi crucificado.
Eu já disse isso aqui. Pelo mesmo motivo que Paulo foi. Mas Paulo, ele era um cidadão romano. E o Império Romano, ele não tinha por prática executar os seus cidadãos por meio da crucificação. Nós conhecemos a crucificação de Cristo, mas este era o maior meio de execução do Império Romano daquela época. Milhares e milhares de pessoas foram crucificadas, e Pedro foi uma delas. Ele foi crucificado em Roma, uma morte lenta e uma morte dolorosa. Paulo, por sua vez, sendo um cidadão romano, tinha por, entre aspas, direito de ter uma morte rápida e uma morte sem dor. E ele já estava vendo o lugar dele ser martirizado. E ele, ao deixar essas palavras, irmãos, para o seu jovem cooperador, essas palavras de esperança, era como se ele estivesse passando para o seu cooperador Timóteo os seus ensinamentos. Mas não ensinamentos teóricos, são ensinamentos práticos. Nós vimos aqui na experiência do apóstolo Paulo como que ele considerava o combate de todos os ângulos que você e eu possamos ver quando ele fala combati o bom combate. Este bom aí, irmãos, tem inúmeras definições, mas se você olhar por todas elas, são definições positivas. Paulo, ele não julgava as dificuldades que ele passavam como de coisas ruins. Ele sabia que aquilo havia uma necessidade, ele sabia que aquilo era necessário aquilo acontecer com ele, porque ele precisava ser aperfeiçoado, ele precisava ser trabalhado, ele precisava ser lapidado. E ele fala com Timóteo: olha, Timóteo, todo combate que nós combatemos, ele é um bom combate. Uma vez que você se entregou ao Senhor, uma vez que você se confessou o Senhor, recebeu o Senhor como seu Salvador, como seu Senhor, você não vai ter uma vida mansa, ao contrário do que muitos pregam, ao contrário do que muitos ensinam, que seguir Jesus é uma vida sem sofrimento. Irmãos, pelo contrário, o Senhor nos ensinou que segui-lo é um caminho estreito, é uma porta estreita, é um caminho de tomar para si a cruz. Então, irmãos, é um caminho de morte que leva à vida. É um caminho de morte que gera a vida. E Paulo estava querendo mostrar isso para o seu jovem cooperador. E ele falou também a respeito de completar a carreira. Nós vimos semana passada que nós temos uma carreira. E que eu e você, nós somos postos nessa carreira. E nós estamos correndo essa carreira, mas às vezes, irmãos, o peso, as bagagens que nós trazemos, nos trazem um peso tão grande que nos atrapalha de correr essa carreira. As preocupações deste mundo, as ansiedades, o pecado ou os pecados, trazem sobre nós um grande peso. E nós temos que nos despojar, irmãos, dessas bagagens em excesso. Nós vimos a respeito ali de tomar o jogo do Senhor. O Flávio nos ajudou, que uma vez que nós vamos diante do Senhor, lançando, Pedro fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E uma vez quando nós vamos ao Senhor, lançamos no Senhor a nossa ansiedade, ele toma para ele os nossos fardos pesados e ele nos dá o seu jugo, ele nos dá o seu fardo que é leve. Porque uma vez indo a ele, ele aparelha-se conosco nessa carreira e ele nos fortalece. Irmãos, eu disse isso aqui semana passada. Você quer saber qual fardo você está levando? Se é o seu, se é do Senhor? Verifique se ele está sendo pesado para você. Uma vez que você está sentindo um peso, você sente esse fardo pesado, isso indica, irmãos, que você está levando o seu fardo próprio. Porque o Senhor nos prometeu, o Senhor nos disse, e Ele nos confiou que o seu fardo seria leve. E terminando essa mensagem, eu gostaria de tocar no item guardando a fé. Paulo usou os tempos aqui no passado porque ele já não tinha mais combate para combater, ele não tinha mais carreira para completar e ele não tinha mais por que guardar a sua fé. Ele estava no fim da sua vida.
Mas nós, irmãos, diferente, hoje nós estamos ainda nessa carreira. Então nós precisamos ainda combater um bom combate. Nós precisamos ainda, irmãos, completar a nossa carreira, ainda nós não chegamos. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala, olha, não que eu julgo haver alcançado. Eu não alcancei ainda a minha meta. Eu não alcancei o meu alvo. Mas uma coisa, irmãos, eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de nós está. Nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam. Sejam positivas, sejam negativas. Cada dia as misericórdias se renovam. E junto com as misericórdias vem experiências novas. Nós não podemos nos apegar em experiências passadas. Porque nós, uma vez nos apegando a essas experiências, nós ficaremos limitados a elas. Por exemplo, você prega o evangelho para uma pessoa. No mês passado você pregou o evangelho, essa pessoa foi impactada. É uma experiência maravilhosa, irmãos, pregar o evangelho. Essa pessoa, ela foi impactada, essa pessoa, ela foi tocada pelo Senhor. Mas às vezes nós ficamos naquela experiência, contemplando aquela experiência dia após dia, sendo que o Senhor a cada dia nos traz experiências novas. Então, uma vez que você, irmãos, deixa para trás, sejam positivas, sejam negativas, as experiências, o Senhor nos traz experiências novas com Ele. Por que isso? Porque Deus, Ele é novo. A palavra, ela é nova. A palavra se renova, o Senhor se renova todos os dias. E junto com essa renovação, vem também as novas experiências. E eu gostaria de tocar hoje a respeito da fé. Quando ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse guardar a fé, esse guardar, no original ele tem o significado de terel, é tomar conta de. É você ter algo, mas não é apenas você ter algo, é você ter aquilo, mas você preservar aquilo, você guardar aquilo, você abraçar aquilo, você proteger aquilo. Porque, irmãos, nós sabemos muito bem que muitos, após terem obtido a fé, uma vez tendo essa fé obtida, muitos vieram a naufragar na fé, muitos vieram a abandonar a fé. Então, ou seja, nós precisamos, eu e você, nós precisamos zelar da nossa fé. Nós fomos ajudados, estamos sendo ajudados por meio do alimento diário a respeito da fé. Quem aqui lembra daquele videozinho do caminhãozinho? A fé objetiva é a fé que está fora de nós. E você crendo ou não, e o homem crendo ou não, ela existe. Ela está em todo o universo. A fé, ela é a economia, é a vontade de Deus. Então, seja o homem crendo ou não, irmãos, ela está fora, ela existe. Hoje você prega o evangelho para uma pessoa, a pessoa fala, olha, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Jesus. Mas vai chegar um dia que essa pessoa, acreditando ou não, ela vai ver. Ela vai vê-lo. Seja diante do tribunal de Cristo, ou seja diante do grande trono branco, para julgamento dos incrédulos. Então, irmãos, a fé estando fora de nós, ela não tem nenhum efeito em nós. Mas para que Deus possa operar em nós, essa fé em nós, ela precisa ser transportada para dentro de nós. E essa fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra, ou essa fé vem pela pregação. Nós sabemos muito bem, irmãos, que quando eu e você ouvimos a palavra, esta fé que estava fora, ela foi transportada por aquele caminhãozinho da fé para dentro de nós. E o Senhor foi depositando todos os dias uma carga de fé em nosso interior. Todos os dias esse caminhão dando as suas viagens, todos os dias esse caminhão vindo com esta fé que está fora, transportando ela para dentro de mim, essa fé vai crescendo em mim. E vai se tornando a fé subjetiva, já não é mais a fé fora, é a fé dentro. Já não é mais a experiência que TT tem com o Senhor, é a experiência que eu tenho com o Senhor.
Já não é mais a experiência de fé de Rayane, é a experiência minha de fé. Por que isso? Porque o Senhor foi colocando essa fé dentro de mim. E essa fé foi crescendo. Paulo, ao orientar o Timóteo, falou: Timóteo, eu guardei a minha fé até aqui. E eu te indico, e eu te admoesto, Timóteo, tome cuidado com a sua fé. Cuide da sua fé. Alimente a sua fé com as sãs palavras. Olha só o que ele fala com Timóteo aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Manter é como você manter uma chama acesa, você preservar a chama, você preservar o fogo, e você também tem o significado de você manter, de você proteger, de você guardar. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, irmãos, essa fé, uma vez que ela está dentro de nós, é a oportunidade que o Senhor tem, é o caminho que o Senhor tem para crescer em nós essa vida, essa fé que antes estava fora e hoje está dentro. E nós precisamos saber, irmãos, da necessidade que nós temos de sempre manter a nossa fé exercitada. Às vezes você ora ao Senhor: Senhor, aumente a minha fé. Uma pessoa, quando ela quer ter um aumento de massa muscular no seu corpo, os músculos do seu corpo, a massa muscular, o que ela tem que fazer? Exercitar. Levar os músculos ao extremo para que aquelas fibras sejam quebradas e se recomponham fibras mais fortes, fibras novas, fibras resistentes. Quando você ora ao Senhor: Senhor, aumente a minha fé, Ele vai te dar muitas oportunidades para que a sua fé seja aumentada. Romanos capítulo 1 nos fala que o justo viverá pela fé. Então nós temos que saber, irmãos, que o tempo que nós estamos vivendo nessa terra é um viver pela fé. Viver pela fé, irmãos, sabemos muito bem, eu vou repetir, é a fé sendo acrescida a nós por meio da palavra. Talvez você fale: olha, a minha fé está fraca. A minha fé é tão pequena. Mas o Senhor disse que uma vez exercitada essa fé pequena, ela é capaz de transportar montes. Porque não adianta nada nós temos essa fé em nós se nós não a exercitamos. E é o desejo de Deus, irmãos, quando Ele voltar. O Senhor disse em Lucas: por acaso quando vier o Filho do Homem, achará Ele fé na terra? Ele fez uma pergunta. Porque no final dos tempos, irmãos, muitos irão como abandonar a sua fé, deixar de exercitá-la, deixar de cuidar dessa fé, e essa fé será esquecida. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque o mundo hoje, o mistério da iniquidade, como nós vimos no alimento diário passado, ele tem operado de uma maneira tão forte, com a finalidade de nos levar a abandonar a nossa fé, enfraquecer a nossa fé. Nós iremos ver aqui. Então, Paulo fala a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se eu não me engano, Atos capítulo 14, versículo 27, nos fala que a fé é o portal que se abre para que nós saiamos deste mundo terrenal, físico, e entremos no mundo espiritual. A fé, irmãos, é aquele portal que se abre e nos conecta com Deus. E nós temos que perceber o seguinte:
essa fé ela é acrescida a nós quando eu e você desenvolvemos diariamente um viver de desfrute, um viver de comunhão, um viver, irmãos, de relacionamento. Não é possível a minha fé, a sua fé crescer, senão pelo relacionamento com o Senhor em sua palavra. Como que está a sua fé hoje? Nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus, por muitas vezes, ele chama os seus discípulos de homens de pequena fé. Mas você acha que o Senhor Jesus falou aquilo para acusá-los, para condená-los? O Senhor Jesus, ele focou nessa fé que era pequena para levá-los a um estágio de fé maior, de fé mais crescida. Então, irmãos, a necessidade de guardarmos a nossa fé, ela é grande. Abra sua Bíblia no penúltimo livro, Judas, capítulo único. Judas, capítulo único, versículo 2 e 3. Olha só o versículo 3. Judas, capítulo único, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. A fé estava sendo danificada pela introdução de pessoas que traziam palavras diferentes, palavras, como Paulo fala a Timóteo, ideologias, coisas essas que só faziam os crentes se distanciar do Senhor. Então Paulo, aqui Judas escrevendo, fala, olha, eu exorto vocês, ou exortando-vos, a batalhardes diligentemente pela fé, para que essa fé não seja perdida. Abra comigo Colossenses, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha só, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Paulo estava falando aos irmãos em Corinto, olha, eu venho trazer vocês, eu venho lembrar vocês do evangelho que foi pregado para vocês, das palavras que foram faladas para vocês, das palavras que foram introduzidas em vocês. Porque uma hora essas palavras foram introduzidas, vocês estão dando ouvidos a outras palavras que têm não levado vocês a ter sua fé acrescida, exercitada, mas ao contrário, vocês têm perdido a fé. Porque aqui ele fala, olha, por ele também sois salvos se retiverdes. No grego takecho, que é manter amarrado, seguro e firme. Irmãos, a palavra que nós estamos recebendo é a palavra que acrescenta em nós cada dia mais fé. Que cresce essa fé em nós. Aí não corremos o risco de que a nossa fé se perca. Mas nós temos o quê? Que fazer o quê? Que retiverdes é o quê? É você segurar firme, é você amarrar em você.
essas palavras que nós estamos ouvindo e essas palavras que nos salvam. Aí Paulo fala, a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Ou seja, a menos que vocês tiverem crido em vão no que eu preguei para vocês. Quão grande palavra, ou seja, quão maravilhosas palavras, irmãos, que nós recebemos. Você vê, irmãos, todos os finais de semana, seja nas sextas-feiras, seja aos domingos à noite, recebendo palavras inefáveis, que antes não nos foram reveladas, mas hoje no tempo oportuno está nos sendo reveladas. Palavras de reino, palavras de avanço, palavras, irmãos, de encorajamento. E nós temos que perceber que nós temos que pegar essa palavra que nós temos recebido e amarrar ela em nós. Não é você pegar sua Bíblia e amarrar uma corda e amarrar no seu pescoço ou no seu corpo. Não, eu tô com a... O que você tá, irmão? Eu tô com a palavra amarrada em mim. Não é isso aqui, irmãos. É você pegar essa palavra e você viver essa palavra, você ruminar essa palavra, você receber essa palavra e principalmente você crer nessa palavra. Pedro tem falado muito nessa importância de nós crermos no que está sendo falado. Muitos talvez não estão crendo. Irmãos, mas nós temos que ter um coração puro. Um coração simples. E falar, olha, Senhor, mesmo que não esteja entendendo essas revelações de Apocalipse, que são muitas, né? Mesmo que eu não esteja entendendo a respeito desses 4 seres viventes, desses anciãos, dessas rodas de Ezequiel, uma dentro da outra, girando dentro da outra, eu não estou entendendo muito não, Senhor. Mas olha, eu creio no que está sendo falado, porque eu sei que o que eu estou recebendo não vem de homens, vem de Deus. E quando você tem essa atitude, irmãos, a sua fé, parece que você vai sendo impactado, sabe? E essa fé vai crescendo. Abra comigo em Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Versículo 22 e 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Ou seja, Paulo estava fazendo aqui como uma pergunta aos irmãos em Colossos, aos colossenses. Se é que você... alicerçados e firmes, não vos deixando afastar. Olha só, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Paulo está falando, ele não está falando assim, olha, não deixando que alguém afaste vocês. Mas ele estava falando, olha, não deixando, aqui ele fala, não vos deixando afastar. Então, irmãos, eu e você, tanto que nós permanecemos nesse evangelho, crendo, absorvendo, guardando, como também nós, às vezes, nos permitimos afastar. Então, eu já falei isso aqui, nós temos que ter uma percepção, Paulo falou a Timóteo, que muitos, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, seja, nós temos que perceber, irmãos, quando a nossa consciência ela dá o aviso de que algo está errado, de que algo não está correto. E nós não podemos, irmãos, de maneira alguma negligenciar a nossa consciência. Porque a nossa consciência é como um canal direto, uma linha direta do trono de Deus para mim. É por onde Deus me comunica, olha só, você não está indo pelo caminho certo. Arrepende-te e volta.
E muitos negligenciam essa voz de Deus pela consciência e vão a cada dia se afastando do Senhor. Irmãos, ninguém se afasta do Senhor do dia para a noite. As coisas começam muito sutis. As coisas começam, irmãos, muito sorrateiras. O inimigo, ele é sorrateiro. Ele é sutil, ele é maligno. E as coisas vão começando a acontecer uma coisa de cada vez, dia após dia. E essas coisas acontecendo, a nossa consciência às vezes nos indica que nós estamos nos afastando. Eu não ouço, eu não dou ouvido. E quando eu vou acordar, ao despertar, irmãos, eu já estou longe. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine a darmos ouvidos à nossa consciência. Irmãos, a nossa consciência ela é um instrumento para Deus falar conosco, nos indicar se nós estamos indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Então, seja, aqui Paulo fala, olha, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 1 Timóteo, nós lemos, capítulo 1. Nós vamos ler novamente. Olha, esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Viu o que ele torna a trazer? Primeiro ele traz aqui, lá em 1 Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, e ele já fala, olha Timóteo, o combate que você está combatendo é um bom combate. Talvez, irmãos, o que eu e você estejamos passando é bom. Eu não estou falando bom no termo de você gostar. Nós temos que entender o que a palavra nos fala. Porque às vezes nós entendemos como bom só aquilo que nós gostamos. Só aquilo que nos faz bem, só aquilo que nos traz algum proveito ou algum agrado. Se eu gosto, é bom, né, Flávio? Se eu não gosto, não é bom. Às vezes você não gosta de uma comida, de um alimento, de um legume, de uma verdura. Você não gosta. Aí se alguém te pergunta, é bom? Você fala não. Mas por qual ângulo que você está falando que não é bom? Pelo fato de você não gostar? Ou pelo fato de que aquele alimento tem em si muitos nutrientes, vitaminas, sais, uma vasta quantidade, irmãos, de benefícios para o nosso corpo. Então, ou seja, nós temos que perceber o seguinte, que às vezes o que está acontecendo conosco pode não ser bom porque você não esteja gostando, mas é bom para te alicerçar, é bom para aumentar a nossa fé. É como aquele alimento que você não gosta, mas ele é bom para o seu corpo. E talvez você não come por não gostar. Mas na sua consciência, você sabe que é bom, não é isso? Você sabe que ele é saudável. Aí você não come. Rejeita a sua consciência e o seu corpo não é nutrido. Assim, irmãos, é a palavra de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa é a vontade do Senhor. Então, às vezes, nós temos que perceber que seja o combate que você estiver, irmãos, é um bom combate. Não porque você gosta, mas porque ele é necessário para te aperfeiçoar e para me aperfeiçoar. Aí Paulo fala, firmado, combatendo, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo traz um exemplo de um navio. O navio ele tem um ponto de saída e este navio ele tem um ponto de chegada. Mas em meio ao trajeto, se esse navio naufraga, ele chega no seu destino? Não. Ele afundou no meio do caminho.
Ele afundou no meio da sua jornada. Ele afundou antes de chegar ao seu destino. Que o Senhor nos livre, irmãos, e nos guarde de desanimarmos antes de chegar no nosso destino. Nós temos que perceber que o Senhor tem feito de tudo para nos encorajar. Tem nos dado tudo. E essa fé, irmãos, que uma vez Ele nos deu, que hoje já está dentro de mim e de você, ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser, irmãos, exercitada. Ó Senhor Jesus, o justo vive pela fé. Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 1 que o justo viverá pela fé, que é um viver diário. Irmãos, viver pela fé é viver, irmãos, em comunhão, é viver em desfrute, é viver um relacionamento com o Senhor, como que Abraão, estando ainda em Ur dos Caldeus, ele teve a coragem de sair, largar tudo, ir para um lugar onde ele nem sabia onde era e o que iria acontecer dele. A fé de Abraão, mas era uma fé pequena, era uma fé ainda, irmãos, minúscula, mas essa fé já moveu ele. Mas ao passo que ele ia caminhando, ele ia armando as suas tendas. Deus ia aparecendo para ele. Abraão, dia após dia, ouvindo a voz de Deus, tinha a sua fé acrescentada. A fé crescia, a ponto de ele viver completamente pela fé. Ao entregar Isaac em sacrifício. Irmãos, o que é aquilo? Entregar o que ele tem de melhor, aquilo que ele mais ama em favor de Deus. O que é viver pela fé? É entregar para o Senhor o que você tem de melhor. É entregar para o Senhor a sua juventude, jovem. É entregar para o Senhor o seu coração. É entregar para o Senhor aquilo que você tem de mais precioso, porque um dia Ele pediu para você. Viver pela fé, irmãos, é doar para Deus, é dar para Deus o seu tempo. É dar para Deus, ou seja, o seu serviço, é oferecer a Deus o que você tem. Abraão ofereceu o que ele tinha de mais precioso, que era Isaac. Mas ele, indagado a respeito dos seus servos que estavam com ele aos pés do monte, ele disse: olha, vocês nos esperam aqui, que nós iremos subir, e após termos adorado, voltaremos para vós outros. Ele não usou voltarei, ele usou voltaremos. A fé de Abraão, ela foi crescendo, a ponto de chegar, irmãos, a um ponto tão alto, de ele confiar, de que mesmo Deus pedindo em sacrifício o seu filho, Deus o iria ressuscitá-lo. Deus iria ressuscitá-lo de entre os mortos e ele voltaria com Isaac. Irmãos, isso é viver por fé. É viver, ou seja, é você saber que Deus tem te pedido do seu tempo. Mas ao passo que Ele pede o seu tempo, que você o sirva, que você o doe, que você se doe mais a Ele, Ele também, irmãos, você crê que Ele tem cuidado das outras coisas para você? Ele tem cuidado dos seus negócios? Ele tem cuidado da sua saúde? Ele tem cuidado da sua casa? Aí o Senhor te chama para servi-lo. Às vezes é um chamamento, né, para nós servirmos. Quem pode servir? Você sabe o que é viver por fé? Ele fala assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não estou tendo muito tempo não, mas a porção que eu tenho eu te entrego. Porque eu creio que o que eu estou cuidando agora, em mim mesmo, por mim mesmo, eu creio que o Senhor irá cuidar para mim. Então, Senhor, eis-me aqui. Irmãos, viver por fé é ter essa atitude. Mas como que Abraão chegou nesse nível de fé? Ele foi, irmãos, armando a sua tenda, ele foi saindo, seguindo a voz de Deus. Ora tropeçava, ora, né? Ou seja, foi gerado Ismael, que não era nada de viver por fé aquilo ali. É viver pela sua vontade, sua força humana, sua carne. Irmãos, mas ele foi aprendendo. Você sabe o que é maravilhoso ver o exemplo desses homens na Bíblia? Que todos erraram, que todos falharam. Irmãos,
que nunca falhou, como o Flávio disse ontem, o que nunca pecou, que pisou por essa terra, foi o nosso amado Senhor. O resto, irmãos, todo mundo errou. Todo mundo teve as suas falhas, todo mundo teve os seus tropeços, todo mundo teve os seus erros. Mas o que nos encoraja a ouvir o exemplo desses homens é que a maioria deles, ou todos eles que obtiveram a promessa, eles prosseguiram. Mesmo errando, mesmo caindo, mesmo falhando, eles prosseguiram. Irmãos, em nome de Jesus, prossiga. Independente das suas falhas, independente das suas quedas, independente do que aconteceu com você, prossiga. Prossiga para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala, olha, eu estou aqui. Eu ainda não cheguei, mas olha, amados irmãos em Filipe, eu prossigo. Senhor Jesus. Então nós temos que, irmãos, ter essa percepção. Eu vou dar uns exemplos aqui. Eu não vou falar sobre o versículo, eu vou apenas ler 4 itens para vocês terem noção. Apostatar da fé. Abra aí comigo rapidinho 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. As consequências de não guardar a fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Negar a fé é a segunda consequência. Está lá em 1 Timóteo ainda, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Desviar da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Presta atenção. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Versículo 20, 21. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Quarto item é perverter a fé. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, dentre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Irmãos, evita igualmente os falatórios inúteis. Vamos evitar os falatórios e as coisas que não edificam. Tem muitas coisas acontecendo aí fora. E às vezes nós entramos no barco dos falatórios. Irmãos, sabe o que nós temos que aprender? Sabe o que nós temos que aprender? Absorver o que nos edifica. Ouvides todas as coisas, retendes o que é bom. Nós temos que aprender a absorver o que nos edifica. E o que não nos edifica, nós temos, irmãos, que aprender a negar. Às vezes, irmãos, nós somos vulneráveis às coisas que nós ouvimos. Tem pessoas, irmãos, que são facilmente impactadas com o que ela ouve. Principalmente se for coisas negativas. Sabe?
Tem pessoas que, por não ter uma fé, às vezes solidificada, firmada, alicerçada, ela ouve algo de ruim, e aquilo ela já começa a entrar ali no meio da discussão. Ou seja, irmãos, nós não fomos chamados para nos envolver com essas coisas. Nós somos chamados para viver por fé. E guardar a nossa fé. Irmãos, falatórios inúteis. Aqui fala. Falatórios inúteis e profanos corrompem a nossa fé. Sabe? Então, que tal nós aprendermos a absorver as palavras de vida? E aprender, irmãos, a descartar o que não nos edifica. Sabe? Tem pessoas, talvez tenha irmão que se souber que o irmão falou mal de você, aquilo te traz um impacto tão grande que aquilo danifica a sua fé. Sabia? Nós temos que aprender, irmãos. Por favor, em nome de Jesus, aprendamos a absorver o que nos edifica. O que não nos edifica, eu não quero saber. Ó Senhor Jesus. Irmãos, para terminar, eu gostaria de ler com vocês aqui um versículo. Eu gostaria de falar com vocês o seguinte: Paulo vê que somente em Timóteo ele usou vários termos a respeito de guardar, perseverar, tomar cuidado com a fé. Porque Paulo sabia que Timóteo ainda era um jovem. Embora sendo seu cooperador, Paulo considerava como um filho amado, mas Paulo sabia que ele era um jovem e que ele precisava cuidar de si mesmo. Flávio falou aqui ontem a respeito da sua dor no estômago, não é isso? Seu problema estomacal. E Paulo estava orientando de uma forma tão clara o seu jovem cooperador para que ele pudesse ajudar as igrejas. Então, seja, nós temos que perceber o seguinte, irmãos. Há uma luta, há uma batalha espiritual a nosso favor, mas também em oposição a nós. Nós temos, irmãos, você não vê, mas há uma batalha espiritual a nosso favor, mas também há uma batalha do outro lado da luta. Há também, irmãos, um exército e uma legião tentando nos prejudicar, nos atacar. Enquanto Deus visa solidificar sua fé, firmar sua fé, fundamentar você na fé, dando a você a palavra dele, o diabo, por outro lado, ele visa, irmãos, danificar a sua fé. Olha só que interessante. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. 1 Tessalonicenses 3, 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Paulo estava muito preocupado com os irmãos em Tessalônica. Olha, ele falou, olha, eu estou muito preocupado com vocês, então eu mandei alguém indagar como que está a fé de vocês. Porque vocês são novos, era uma igreja nova. Temendo que o tentador vos provasse. Olha só. E se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava preocupado com o estado da fé dos irmãos em Tessalônica, temendo que após eles serem provados pelo diabo, a fé deles viesse a ser danificada. Mateus, ou melhor, Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Isso aqui eles estavam na mesa, tá? Na ceia. É interessante que o Senhor Jesus usou não Pedro, ele usou Simão. Ele usou Simão, Simão, ele não usou Pedro, Pedro. Ele usou o nome de Pedro antes da sua conversão, entendendo que ele estava referindo-se ao velho homem de Pedro.
ao velho homem que ainda não tinha passado pela cruz, que ainda não tinha morrido. E é o velho homem que traiu Jesus. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Interessante, irmãos, que o Senhor usa o plural. Então o Senhor não estava somente endereçado a Pedro essa palavra. O Senhor Jesus falou, olha, Simão, Simão, o foco era Simão, mas o recado era para os demais. Eis que Satanás vos declarou para vos peneirar como trigo. Olha só o que a nota de rodapé da minha Bíblia fala. Peneirar, isto é, sacudir ou joeirar. Expressão que implica pôr à prova a fidelidade. Então, ou seja, o Senhor estava falando, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, ou seja, pediu para pôr a sua fidelidade em prova. Eu imagino Pedro olhando para o Senhor. Espera aí. Satanás usar de circunstâncias contra mim para que a minha fé seja testada, ou seja, eu não estou entendendo, Senhor. O Senhor não vai permitir uma coisa dessa. Senhor Jesus, vamos conversar mais direito aqui. Chegue mais perto. Eu acredito que Pedro teve ali as suas sessões de arrepios, né? Quando o Senhor falou isso, falou, olha, Pedro, a peneira vai passar solta no vosso meio. Aí eu imagino Pedro, Senhor, o Senhor não vai deixar isso acontecer. Nós somos teus seguidores, nós somos os teus discípulos, nós somos os próximos. Nós somos próximos do Senhor. O Senhor não vai deixar Satanás levantar alguma situação contra nós, Senhor. A resposta do Senhor, versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O Senhor Jesus não falou, Pedro, olha, eu vou impedir Satanás de levantar circunstâncias contra vocês. O Senhor não disse isso. Ele falou, olha, isso pode acontecer, mas se por um acaso vier a acontecer, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça no meio das circunstâncias. Irmãos, enquanto as circunstâncias vêm, de um lado tem o Senhor nos encorajando, de um lado tem o Senhor orando por nós, rogando por nós, para que em meio às dificuldades, a minha fé, a sua fé, ela não desfaleça. Já por outro lado tem o diabo visando louco, para que por meio dessas circunstâncias e situações, a sua fé venha a desvalecer. Então nós temos que perceber, irmãos, qual tem que ser a nossa posição de fé em meio às dificuldades. Eu desanimo e retrocedo, ou eu enfrento e avanço. De um lado tem o Senhor me encorajando, do outro tem o diabo me desanimando. Irmãos, a quem nós vamos dar ouvido? É isso? De que lado nós estamos? O Senhor Jesus, irmãos, aqui orou por Pedro e falou, Pedro, eu não vou impedir que isso aconteça. Mas uma coisa eu faço, eu vou rogar por você. Todos os dias, irmãos, era como se o Senhor, todos os dias, Ele esteja rogando por nós para que a nossa fé não desfaleça. Às vezes, quando eu e você começamos ali a desanimar, a se ficar desencorajado, a ficar ali com a fé começando a desvalecer, irmãos, tem Cristo intercedendo por nós. Não é isso maravilhoso? Você saber que às vezes naquele momento em que você pensa em desistir, em desanimar, não, eu vou deixar minha carreira no canto, mas você sabe que tem Cristo intercedendo por você, rogando. O que é rogo? Irmãos, não é somente intercedendo, é um rogo, é um clamor. Cristo está rogando para que a minha fé e a sua fé não desfaleça. Olha só Amós, vai comigo aqui para Amós capítulo 9. Amós 9, versículo 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo. Ou seja, a peneira vai passar no meio do povo.
Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo. Porém, sem que caia na terra um só grão. O Senhor falou, olha, irmãos, Esdras falou isso sexta-feira, e falou isso na semana passada também. Por que às vezes nós oramos em favor de algo, nós oramos, nós intercedemos, e o que nós oramos não acontece? Você ouviu a mensagem? Quem ouviu sabe do que eu estou falando. Nós oramos a oração de guerra em favor da pandemia, para o Senhor barrar. Continua acontecendo, continua, irmãos. Nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós temos que saber que Deus tem uma vontade. E Deus sim permite muitas coisas. Como Ele iria permitir aqui, a casa de Israel passar pela peneira, para peneirar o trigo, como foi com Pedro e os discípulos. Mas, irmãos, o fato de ser passado na peneira, nós estamos hoje, irmãos, sendo passados numa peneira. Nós estamos sendo sacudidos, é isso? Nós estamos sendo sacudidos, nós estamos sendo peneirados. Mas, irmãos, é o desejo do coração de Deus que ao passar por essa peneira, nenhum grão caia na terra, ou seja, nenhum grão se perca. Nenhuma fé seja danificada, mas pelo contrário. Qual que é a vontade, o desejo de Deus ao permitir que nós passemos por isso? 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Olha, era o Senhor falando com Pedro, Pedro, Senhor, o Senhor não vai permitir, em outras palavras, que nós passemos pela peneira. O Senhor falou, olha, Pedro, se necessário, isso vai acontecer. Se necessário, vocês serão contristados por várias provações, mas para que o trigo caia na terra, ou seja, para que alguém se perca, não. Essa, irmãos, não é a vontade de Deus ao permitir que passemos por tribulações. A vontade de Deus ao permitir que eu e você passemos por dificuldades é nos aperfeiçoar. Se você ouvir na sua mente a voz falando na sua mente, falou, olha, você não consegue, desanima, deixa isso para lá. Larga isso para lá. Você não consegue, deixa isso para lá. Irmãos, nós precisamos rejeitar os falatórios inúteis do diabo. Porque Deus, o Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso. Ele não nos chamou para segui-lo, para deixarmos de sofrer. As coisas vão vir, os bons combates vão vir. Há uma necessidade, nós combatemos o bom combate. A necessidade, irmãos, por mais difícil que seja a nossa carreira, nós continuamos percorrendo e correndo a carreira. E a necessidade de nós guardarmos a nossa fé, mantê-la segura, mantê-la protegida, sempre exercitando a nossa fé. Porque, irmãos, a isso, ao acontecer, o versículo 7 fala, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Irmãos, Deus deseja confirmar o valor da vossa fé, sabe para quem? Para você mesmo. Para que você tenha confirmado em você o valor que a nossa fé tem. Porque às vezes nós não acreditamos. Às vezes nós não cremos. Então, ou seja, ele falou, olha, que uma vez confirmado o valor da vossa fé para você, para que você entenda o valor que é a vossa fé, o valor da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E eu termino aqui com a seguinte pergunta. Você sabe por quê ou para quê? Qual é a finalidade da minha e da sua fé? Aqui fala, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus,
Versículo 9 de 1 Pedro 1. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quando que a minha e a sua fé, irmãos, ela pode chegar ao fim? Na volta do nosso amado Senhor. Porque quando o Senhor voltar, nossa alma será salva. Enquanto nós estamos nesse processo aqui na terra, irmãos, nós estamos passando indo por um aperfeiçoamento. A nossa fé está sendo provada para que a nossa alma seja salva. Então Pedro fala que, olha, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, quando que a nossa fé chegará ao fim? Quando nós veremos aquele que há de vir. Então, ou seja, não há mais necessidade de fé, porque o Senhor veio. Não é isso? E nesse momento, quando ele vir, demonstra que a nossa alma terá sido salva. Porque ele irá arrebatar esses vencedores. Ele irá tomar para si esse exército, o filho varão. Amém? Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, irmãos, eu espero que nós tenhamos, de alguma forma, absorvido algo de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Nessas 3 mensagens. Espero ter contribuído de alguma forma. E vamos sempre nos lembrar, irmãos, a nossa fé precisa crescer. E ela só vai chegar ao fim quando o Senhor voltar. Aí sim teremos a nossa alma salva, trabalhada e preenchida com a vida de Deus. Jesus é o Senhor. Amém?